Olá pessoal, eu sou a professora Dayana, eu trabalho a matemática do setor C com o terceirão regular e hoje a gente vai trabalhar cálculos percentuais. Então, nós já trabalhamos toda a parte de porcentagem, aquela parte inicial, e hoje a gente vai trabalhar as variações percentuais. Então, existem dois tipos importantes de variação percentual que a gente tem que levar em consideração: as variações absolutas e as variações relativas. Então, a variação absoluta ela é baseada nos dados absolutos. Então, nós vamos fazer a diferença do valor final e o valor inicial. E a variação relativa é essa mesma diferença do valor final e inicial divididos pelo valor inicial. Como assim? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem simples. Vamos trabalhar com dois produtos, o produto 1 e o produto 2. O produto 1 tem um custo de R$80 e o produto 2 um custo de R$200. O valor de venda do primeiro produto é de R$100, então ele custa 80, vai ser vendido a R$100. O segundo custa 200 e vai ser vendido a 220. Notem que o lucro vai ser ambos R$20. Esse lucro nada mais é do que a nossa variação absoluta, ok? Então, cada produto tem um lucro individual de R$20. Nós fizemos o valor final, que é o valor de venda, menos o valor inicial, que é o custo do produto, R$20. O que vai diferenciar aqui é a nossa variação relativa, ok? Que pode ser dada em percentual. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos fazer essa diferença, que é R$20, dividido pelo valor inicial. Então, quando nós fizermos 20 divididos por 80, nós vamos ter 0,25 ou 25%. Então, houve um aumento percentual de 25% sobre o custo, certo? Então, houve aqui um aumento percentual de 25%. Agora, vamos observar o segundo produto, que também teve a mesma variação absoluta, porém, quando a gente for por essa diferença em relação ao valor inicial, nós vamos obter exatamente 10%, ok? Então, percebam que a variação foi bem menor. Então, não é porque teve-se o mesmo lucro que nós vamos ter a mesma variação percentual. Então, lembrem-se, dessa variação relativa, eu multiplicar por 100, então eu tenho uma variação relativa percentual. Então, mas professora, eu posso trabalhar com regrinha de 3? Pode, você vai chegar ao mesmo lugar. Porém, a ideia aqui é que você consiga fazer isso de uma maneira direta, certo? Nós conseguirmos pular etapas, ok? Para o cálculo não ficar tão extenso. Então, a ideia aqui, pessoal, é que se há um aumento percentual, então você vai fazer o teu valor inicial, vamos aqui, no caso de aumento. Então, sei lá, estou devendo um determinado valor e vai ser acrescido 10% de juros sobre esse valor. Então, a gente vai fazer o valor inicial vezes 1 mais essa taxa percentual, certo? Então, porcentagem sempre em decimal. Lembrem-se de fazer a troca em decimal. Então, é o valor que eu estava devendo vezes 1 mais 10%, ou seja, se nós temos uma dívida lá de 100, eu vou ter um acréscimo de 10%, então eu vou multiplicar esse valor inicial 100 por 1,1, certo? Então, eu acrescento 10% ao 100%, ele passa a ser 110% ou 1,1. Se for uma redução, sei lá, tive um desconto, então eu vou subtrair de 1 inteiro, que seria o nosso 100%, o devido percentual. Por exemplo,
tive lá um desconto de 30%. Então, eu vou pagar somente 70% do valor inicial. Então, eu vou multiplicar esse valor inicial por 0,7. Lembre-se de trocar a porcentagem para decimal, ok? Então, basicamente, essa é a ideia. Para nós darmos continuidade a esse tópico, então, eu trouxe um exercício do Enem de 2012, onde ele traz a seguinte figura. Nós temos 4 círculos que se tangenciam 2 a 2, onde os seus centros, a partir dos raios, foram conectados, formando um losango. Eu não sei qual é a medida desse raio, mas eu preciso dessa informação do raio para prosseguir. Então, ele fala em seguida que vai ser dobrado o raio das 2 circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências. Então, temos a figura 2. Notem que ela modificou um pouquinho, porque 2 circunferências acabaram ficando aumentadas. Consequentemente, o losango teve uma nova forma, uma nova mudança. Então, ele quer saber o perímetro do losango da figura 1 comparado ao losango da figura 2 comparado ao perímetro da figura 1, teve um aumento de. Então, ele quer saber qual foi esse aumento percentual. Então, a ideia aqui é calcular um perímetro genérico para a primeira figura. Então, vamos pensar no seguinte. Nós temos esse raio aqui, vamos chamar ele de X, ou de R1, o que vocês preferirem. Eu vou chamar ele de X. Então, o lado do losango mede 2x. Característica do losango é um quadrilátero de lados iguais. Então, nós vamos ter 4 lados que medem 2x cada um. Ou seja, o perímetro 1 mede 8x. Guardamos esse valor. Na segunda estrutura, na segunda figura, esse raio aqui foi dobrado. Então, eu tenho 2x mais aquele x. Então, cada lado do novo losango mede 3x. Ou seja, eu vou ter 4 lados de 3x cada. Logo, o perímetro da segunda figura é 12 vezes a medida do seu raio, que no caso é x, genericamente. Então, eu quero saber qual a variação percentual. Então, a gente vai usar a mesma fórmula lá do início. Então, nós temos valor final menos valor inicial divididos pelo valor inicial. Ou seja, nós vamos ter 12x menos 8x divididos por 8x. Esse vai ser, então, a nossa variação relativa. Então, vamos ter 4x sobre 8x, simplificamos, vamos ter 0,5. Notem que as alternativas não trazem as respostas em decimais, então nós vamos transformar esse decimal em porcentagem, multiplicando por 100. Então, houve um aumento de 50% no perímetro desse losango, alternativa letra E, ok? Um segundo exemplo, se passa lá para nós. Então, nós vamos ter uma situação de empréstimo. Então, nós temos o Bruno, que adquiriu uma casa por R$50 mil, deve ser uma casa de boneca, e para comprar esse imóvel, ele precisou emprestar R$10 mil do seu amigo Edson e R$10 mil do seu amigo Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano acrescido de 5% e 4% de juros, respectivamente. Ou seja, o Edson vai cobrar 5% de juro após um ano e o Carlos 4%. A casa valorizou 3% durante esse período. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, o seu lucro foi de. Então, ele comprou a casa, após um ano ele vendeu a casa, pagou os devidos empréstimos e ainda lucrou alguma coisa. Então, essa é a ideia aqui do exercício. Então, vamos lá, bem rapidinho. Vamos ver o quanto o Bruno está devendo pro seu amigo Edson, após um ano, e depois para o amigo Carlos.
e depois nós fazemos a diferença com o que ele lucrou com a venda da casa. Então, Edson lhe emprestou R$10.000 e vai lhe cobrar um juro de 5%. Isso equivale a 0,05 ou 5 sobre 100, né? Então, esse é o fator multiplicador. Nós vamos multiplicar 1,05 por 10.000. Então, ao final de um ano, nós vamos ter uma dívida de R$10.500 para o Edson. Então, além dos 10.000 emprestados, ele ainda vai ter que pagar R$500 de juros. No caso do Carlos, semelhante, nós vamos multiplicar o valor do empréstimo por 1,04, que vai dar 10.400. Então, ele deve para o Carlos R$10.000 mais 400 do juro. Então, ele deve, só de juros, R$900, ok? Agora, o Bruno teve, vamos ver o lucro dele com a venda da casa. Então, ele teve uma valorização de 3%. Então, esses R$50.000 vão ser multiplicados por 1 mais a valorização, que é 3%. Ou seja, a gente vai multiplicar esses R$50.000 por 1,03, que vai dar, deixa eu ver, bem rapidinho, prof, não lembro de cabeça. Então, vamos dar 15,5. Então, 51.500 ele vendeu a casa. 51.500. Então, ele teve um lucro de 1.500, só que ele tem que pagar o empréstimo, que foi de R$900 dos seus colegas. Então, ele teve um lucro final após um ano de R$600, alternativa letra C, ok? Então, pessoal, da sala do terceirão, vai fazer os exercícios da apostila. O pessoal novato que está vindo tem uma lista de exercícios para vocês também. Tchau, tchau!